Veja o verso 7. Partiram de Etã e voltando a Piairote, que está de frente de Baal-Zefon. Diga novamente, Baal-Zefon. Acamparam-se então diante de Migdol. Baal-Zefon no hebraico significa dono ou senhor da segurança. Diga ao seu vizinho, Baal-Zefon. Significa dono ou senhor da segurança. Dono Senhor da segurança. Sabe o que Satanás muitas vezes quer? Nos momentos de paixão, quando vem os problemas, as dificuldades, o que Satanás deseja é que as pessoas estejam recorrendo a uma falsa segurança. E nesse momento os demônios conseguem desestabilizar emocionalmente as pessoas, conseguem levar a uma destruição nas emoções. Quantas pessoas têm perdido a sua comunhão com Deus? Porque nos momentos que vêm as dificuldades, o coração fica completamente abatido, as emoções esfaceladas, e ela começa a colocar a sua esperança em outras coisas. Quantas pessoas na igreja estão sendo tratadas, estão sendo tragadas por estabelecer amizades com pessoas que nunca deviam estabelecer amizade? Porque no momento de aflição, ao invés de depender do Senhor, da força que há no corpo, da força que há na igreja, a igreja ela move dentro de um processo de mutualidade, a pessoa ela vai buscar força lá fora, em outras coisas. Alguns começam a cair no alcoolismo, começam a se envolver com pessoas que nunca se envolveram antes. De repente ela está mais afastada de Deus do que outra coisa. E quantas pessoas têm se afastado de Deus de uma maneira tão terrível? Porque nos momentos da necessidade, elas procuram outras fontes. Lembra o que Jesus falou? Abra sua Bíblia lá em João 16:33. De uma maneira tão clara ele diz: eu tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A quem você recorre nos tempos de tribulação? A quem você recorre nos tempos que vem a dificuldade? Baal-Zefon leva a pessoa a tirar os olhos da fonte que é Jesus como fonte de segurança e colocar nas outras coisas. Nas nossas amizades. No Brasil, amados, encontramos cristãos, quando vem dificuldade financeira, ele vai e recorre então a loterias. Deixa de colocar sua confiança no Senhor e de repente recorre às loterias. Toda fonte onde nós vamos captar recurso que não venha da dependência do Senhor, não seja o Senhor, é algo completamente negativo. Há crentes que estão presos hoje em agiota, porque quando vê a dificuldade, ao invés de cumprir aquilo que está em Filipenses, sejam as vossas petições em tudo conhecidas primeiramente diante de quem? De Deus, com ações e graças. Ele deixa em último lugar. Vai lá buscar o banco, fica endividado, um limite maior, ou muitas vezes vai buscar um agiota, tira os olhos, a esperança que deveria colocar no Senhor. E amanhã depois está completamente endividado. Nos seminários de libertação financeira, o que nós temos encontrado são inúmeros crentes com muitos anos de caminhada com Deus, completamente endividados, simplesmente porque deixaram de ter a sua segurança no Senhor. Você sabia que o espírito de Baal ele atua também junto com o espírito de Mamon? Há muitos recursos hoje financeiros dentro da maçonaria. E no Brasil, recursos de maçonaria têm sido colocados dentro de igrejas evangélicas. Porque há pastores maçons.
Nós trabalhamos, por exemplo, com cura de igreja. Sabe o que é cura de igreja? Não é cura de pessoas. É uma cura institucional, da instituição. Porque a igreja local ela tem um espírito. E a Bíblia declara lá em 1 Coríntios 12, que a igreja local ela tem um espírito, tem uma alma, ela pode então ser machucada. Se um membro padece, todos padecem com ele. E se lá no passado houve então dinheiro colocado ali de maçonaria, isso abre uma legalidade aos espíritos malignos. E muitas coisas podem acontecer então dentro dessa igreja. É um tipo de igreja que quando vamos ministrar cura a nível de instituição, temos que quebrar as fortalezas corporativas. Então o pastor fundador foi um maçom. Ele foi embora, veio outro pastor, ele deslocou da igreja, foi embora, porém a atmosfera de iniquidade de força maçônica permanece na igreja. E ela vai atuar sobre a vida do pastor novo que veio, vai atuar sobre a congregação. É interessante que muitos países onde sempre foi forte a maçonaria, sabe o que os apóstolos e profetas estão fazendo? Decretos constantes, diretamente para separar aquela nação da força de Baal, porque a maçonaria então escancarou portas para que o espírito de Baal viesse e comece a influenciar dentro da igreja. Aqui no vosso país, com certeza, muita influência de maçonaria. E onde há maçonaria, o espírito de Baal está operando de maneira forte. E muitas vezes a influência está exatamente nas finanças da igreja. Há igrejas que não dependem de Deus. Sabe onde depende para a construção do templo? Nos cofres da maçonaria. E isso contamina o gasofilácio da igreja. Interessante, nós vamos ministrar cura de igreja uma noite numa denominação no Brasil. E levamos alguns intercessores. Nenhum intercessor falou nada com o outro. E sabe o que viram no gasofilácio da igreja? Demônios, espíritos malignos. E a influência maligna na área financeira muito grande daquela igreja local. Aí o pastor chegou para mim e disse: olha, aqui na igreja, o pastor antigo, ele recebeu muito dinheiro da maçonaria aqui dentro. Veja que no mundo espiritual foi uma área de legalidade. Era um gasofilácio que estava manchado. Então temos que fazer muitos atos proféticos, redimindo o gasofilácio, desconectando aquela igreja local da conexão suja que houve com o dinheiro lá de maçonaria. E quantas vezes essa igreja deixou de ter o Senhor como fonte de segurança e colocou então no dinheiro da maçonaria? Veja que esse tipo de Baal aqui, chamado Baal Zephon, ele atua exatamente dentro desse aspecto, levando a pessoa a colocar a sua segurança em outras coisas menos Senhor. Diga ao seu vizinho: o Senhor é a tua única fonte. O Senhor é a tua única fonte. Aleluia. Terceiro Baal que nós encontramos aqui está registrado no livro de Números, capítulo 25. É uma atuação de Baal dentro aqui de uma forma terrível na perversão sexual. Ora, verso 1, ora Israel demorava sem cetim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios e aos deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Portanto Israel se juntou, ou seja, fez uma ligação, casou-se, fez uma aliança. Se juntou com quem? Baal Peor. E por isso a ira do Senhor veio contra eles. Baal Peor no hebraico quer dizer Senhor ou dono da abertura. Diga, Baal Peor significa Senhor ou dono da abertura. Foi o exato momento em que eles abriram portas por trás para a influência maligna. E você vê aqui a presença da fornicação. O povo de Israel fornicou com aquelas mulheres pagãs.
e foram induzidos a adorar a Baal Peor, o senhor da abertura. Isso aqui representa a carnalidade. Quanta carnalidade dentro da igreja do Senhor em nossos dias. Uma aparente capa de espiritualidade, porém cheio de divisões, contendas, obras originárias na carne, e vai muitas vezes desde o púlpito até as ovelhas. Romanos 6,6: porque a inclinação da carne é o quê? Morte, mas a inclinação do Espírito, vida e paz. Amados, e é incrível quando entramos hoje, nós que viajamos constantemente, cada final de semana, numa cidade do Brasil diferente, num outro país. Entramos em algumas igrejas que mais parece um açougue do que uma igreja local, de tanta carnalidade. Você sente o cheiro da carne. São igrejas que não conseguem viver no Espírito. E é terrível que você percebe que vem uma atmosfera, um clima de total amoralidade. Então permite muitas vezes no altar homossexuais ministrando, uma denominação bem conhecida na nossa nação. O pastor da igreja, essa denominação bem famosa no Brasil, chamou um amigo meu que move libertação e disse assim: olha, nós temos aqui um ministro de louvor, ele tem inclinação ao homossexualismo. Será que você poderia dar um atendimento para ele? Claro, libertadores têm critérios para atender. Disse: não, preciso fazer então uma entrevista prévia. Preciso saber quando foi o último envolvimento que ele teve. E questiona ele: quando foi o seu último envolvimento? Eu pensava ele que era 3, 4 anos atrás, na semana passada. E constantemente ministrando louvor. Agora, há líderes que sabem disso e permitem que fiquem no altar. Há homossexuais pregando. Pessoas que estão devendo na peça, cheque pendurado na peça, sepulcado, em cartório. Aí quando o líder é questionado: porque não tenho outra. A igreja que precisa, e olha, e é o mais talentoso que eu tenho aqui. Você não imagina quantas pessoas ele traz para a igreja. É o evangelista potencial. Vai trazer pessoas que serão igualzinho a ele. Sabe por quê? Cada um gera segundo a sua espécie. Diga o seu vizinho: cada um gera segundo a sua espécie. Daqui a pouco dentro da igreja vai ter um monte de devedores com o nome sujo lá na praça. Mas por quê? Porque a igreja muitas vezes toma uma postura de total amoralidade. Abra sua Bíblia em Romanos 6,13. Paulo diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, farei o quê? Vivereis. Qual era a grande bronca do Senhor lá em Apocalipse contra a igreja de Sardes? Qual foi o juízo que o Senhor trouxe sobre a igreja de Sardes? Veja lá em Apocalipse capítulo 3, verso 1. Vocês têm nome de que vivem, mas estão mortos. Tem nomes de que vivem, mas estão mortos. Onde Baal está operando, Baal Peor, ele vai levar exatamente um estado de morte. Então só tem a forma. Quantos já estudaram aqui sobre a Arca da Aliança? Levante a mão. Amém. O que era a Arca da Aliança? Uma caixa de madeira revestida de ouro, a imagem de 2 querubins, e a presença de Deus vinha sobre ela. Não é isso? A glória Shekinah vinha sobre a Arca da Aliança. Agora, se você tirasse então o fogo da glória, o que você teria? Uma caixa revestida de ouro. E você acha que ela tem algum valor? Não teria nenhum valor.
O valor é exatamente a presença de Deus. Era a presença de Deus que fazia com que a imagem de Dagon caísse por terra. Não era o valor do ouro. Eu vejo hoje quantas pessoas dando mais valor à sua própria técnica na área do louvor, na área da música, do que a unção do Senhor. Não era a harpa de Davi que fazia com que os demônios de Saul fossem embora. E sim quem estava atrás da harpa e o que ele tinha sobre a vida dele. Um homem chamado Eude, debaixo da unção do Senhor, ele pega exatamente uma queixada fresca de um animal. E do exército do inimigo, ele destrói centenas de pessoas. A força não estava na queixada do animal, mas sim em quem estava segurando essa queixada e a unção que estava sobre ele. Bons instrumentos, bons equipamentos, amém? Muito bom. Mas muito bom quem está manipulando, tocando esses instrumentos. Amém. Isso que importa para Deus. Há umas pessoas que cantam tão desafinados, mas que acabam trazendo a presença de Deus. Sabe por quê? Por causa da vida que ela tem com Deus. E você não imagina como Deus recebe o louvor dessa pessoa. Às vezes pensam que lá no reino celestial existe um equipamento, e quando a voz tão desafinada de algumas igrejas passa por esse equipamento, coloca diante do Senhor o mais belo, mais maravilhoso canto cheio de harmonia. Aleluia. Sabe por quê? Porque a unção está sobre essa pessoa. De bons discursos, a igreja está cheia. O que ela precisa nesses dias é a palavra viva do Senhor. Amém, aleluia. Eu